O Oda sempre plantou a semente que o Zorão poderia ter Haki do Rei, até mesmo se a gente for pegar o paralelo que existe do Luffy com o Roger e do Rayleigh com o Zoro. Mas será que ele realmente tem esse Haki? Será que ele realmente despertou? Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas também sobre a confirmação que existe ali uma evolução para o Haki do Rei. E é esse poder que o Luffy está utilizando agora para sentar a porrada no Kaido. Nós vamos conversar sobre tudo isso nesse vídeo aqui. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje nós vamos comentar o capítulo 1010 de One Piece com o título de Haki do Rei. E eu já pergunto pra vocês, será que o Zoro tem Haki do Rei ou não? Nós vamos comentar sobre todas as possibilidades nesse vídeo aqui. É nesse capítulo também que nós descobrimos que o Haki do Rei pode ser usado efetivamente em batalha. Então ele deixou de ser um poder ali só apaga randoms, para se tornar um poder bem apelão. Mas só que isso pode ter trago um problema e nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo aqui. Mas antes, já deixa aquele likezão e se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. Porque quanto mais like e mais inscrição, maior a possibilidade do Zoro ter Haki do Rei. Senão, ele não vai ter. Então já deixa o like e se inscreve no canal. E agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. O capítulo começa com a Big Mom caindo de Onigashima e pedindo a ajuda do Prometheus para que ele possa salvá-la. Só que como ele está preso, ele não pode. E o Prometheus, que quer ir de todas as formas, não está podendo porque o Zoro está fatiando ele em micro pedacinhos para que ele não possa fugir. É nesse momento que o Kaido percebe que a Lilinha ali, a Big Mom, vai se afogar e ele ataca o Zoro para dar a chance ali para o Prometheus ir até a Big Mom. E é exatamente isso que acontece. Ele salva ela ali nos últimos segundos. E eu não quero imaginar que a Big Mom seria inútil ao ponto dela não poder se salvar nessa situação, caso o Prometheus não fosse lá. No capítulo anterior, no review do capítulo anterior, eu dei a possibilidade que, como uma última carta na manga, ela pudesse criar um home de água, para que esse home pudesse amortecer a sua queda e ela não morresse afogada. Isso não aconteceu nesse capítulo, mas eu ainda não descarto essa possibilidade, porque a Big Mom tá muito pistola com o Zeus por ele ser um inútil para ela. Ele é encarregado de carregá-la, mas ele sempre está sendo cortado ou capturado pelo inimigo e muitas vezes até sendo utilizado contra a própria Big Mom. E ele também já fugiu com a Nami, então isso tudo tá deixando a Big Mom muito pistola com ele. E o Prometheus ainda faz um pedido para ela que a gente não sabe o que é, mas isso está muito relacionado com o próprio Zeus. E o que poderia ser isso? Eu acredito que esse pedido dele seja a criação de um novo home. E aí a gente tem duas possibilidades. A primeira foi a que eu já falei, da criação de um home de água, eu não descarto ainda essa possibilidade, ou então a criação de um novo Zeus a partir das nuvens de tempestade do Kaido, que poderia ser um Zeus muito mais forte, muito mais efetivo e com algumas habilidades especiais, por ser uma nuvem do Kaido, diferente do Zeus normal, que é uma nuvem de tempestade normal. E da onde que a Big Mom poderia tirar essa alma para colocar nesse novo Zeus? Ela poderia matar o anterior, o Zeus que ela já tem, para criar esse novo Zeus, ou então ela retiraria do seu próprio corpo e criaria esse novo Zeus ficando com dois. Mas se ela resolvesse pegar a alma do Zeus anterior, pode ser que o Law não deixaria ela fazer isso. Na hora que ela chegasse perto, ele só mudava o Zeus de posição e jogava ele lá para baixo do domo de Onigashima. E onde é que vocês acham que esse Zeus bateria? Ou nas pernas de quem ele cairia? Claro que nas pernas da Nami. Em capítulos anteriores, ela falou que se tivesse um raio muito mais poderoso, ela poderia derrotar ali a Uchi e o Peijuan. Então, se isso realmente acontecesse e o Law trocasse os Zeus de posição jogando ele para baixo, ele cairia nas pernas da Nami e ele poderia ficar com ela dali para frente, porque a Big Mom não iria mais querer ele. Pode ter essa possibilidade para acontecer. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Agora falando sobre a inutilidade da Big Mom para se salvar nessa situação, e a gente vê isso até na cara de espanto dela, como se ela dissesse assim: meu Deus, eu morreria se o Prometheus não viesse
viesse me salvar, eu não vejo isso como um grande problema. Porque se a gente pegar a Big Mom e colocar de frente com cada um dos supernovas aqui, ela consegue vencer. Menos com o Luffy, porque o que a gente viu do Luffy nesse capítulo tornou ele muito mais forte e eu acredito que agora ele consiga vencer tanto Kaido quanto o Big Mom. Tirando ele, qualquer outro não consegue vencer a Big Mom. E eles têm que utilizar de artifícios ou artimanhas para lidar com ela porque eles não podem vencer. O Oda utiliza isso com seus personagens porque a Big Mom é muito forte. Já aconteceu isso lá em Holy Cake, que teriam que fazer ela perder os sentidos para que ela pudesse ser atingida, e mesmo assim ela não foi. Já aconteceu aqui no arco de Wano mesmo, que o Frank já chegou ali com a motoca na cara dela, depois a Robin jogou ela bolando para fora do domo de Onigashima, e agora nessa situação aqui que ela foi jogada da própria Onigashima. Todos esses artifícios são para não lutar diretamente com ela, porque ela é muito forte. Mesmo sem os seus homes, vocês viram que no capítulo anterior, ela deu um socão bem seguro na cara do Kid. Um socão que ele tancou, mas deu muito dano nele. Então esses são os artifícios que o Oda utiliza com seus personagens para lidar com a Big Mom. E isso não tem problema nenhum, só que eu queria que ela mostrasse um pouco mais de efetividade sem os seus homies, porque o que pareceu foi que ela é inútil sem eles, coisa que ela não é. Agora voltando pro topo de Onigashima, nós temos o exato momento em que o Prometheus conseguiu ir salvar a Big Mom. E ele só conseguiu porque o Kaido foi com tudo pra cima do Zoro, que tava fatiando ele todinho ali. Mas antes do Kaido chegar, o Law conseguiu trocar de lugar com o Zoro e meter um Injector Shot bem no pescoço do Kaido. Eu tenho certeza que esse golpe doeu. E depois ele utilizou um novo poder chamado de Cortina, que é meio que um escudo, pareceu muito o poder do Bartolomeu, só que menos efetivo. Um escudo ali para ele diminuir o impacto desse golpe, mas mesmo assim ele foi lançado para longe. O Zoro até questiona ele do porquê ele impediu ele de fatiar ali o Prometheus, porque ele foi salvar a Big Mom. Só que o plano deles era separar os dois Yonkous. Eles separados, o Kid e o Killer dizem que vão cuidar sozinhos da Big Mom, enquanto os outros três lutam contra o Kaido. E é exatamente isso que acontece. Com o Luffy desacordado depois de ter levado aquele porradão do Kaido no capítulo anterior, nós só temos Zoro e Law para lutar contra o Yonkou. E o Zoro tá nas suas últimas. Como eu falei no review do capítulo anterior, ele tancou só o golpe mais forte do mundo de One Piece. Não teria como ele ter saído ileso disso. E ele mesmo fala pro Law: eu tô nas últimas, se eu continuar lutando eu vou só perder as minhas energias, então eu vou usar tudo que eu tenho agora para tentar derrubar o Kaido. E é exatamente isso que ele faz. Ele usa um golpe que os fãs dele estavam esperando há muito tempo. Os fãs do Zoro se perguntavam: e aí, quando é que ele vai utilizar ali o Kyutoryu, o estilo 9 espadas, o Ashura? Quando é? Agora, lutando contra um Yonkou. O Zoro já usa esse golpe e o Kaido já tranca. O Kaido dá aquela trancada assim: meu Deus, o que é isso? Só que ele não se esquiva, porque ele imagina que o Zoro não vai dar dano nele. Mas o Zoro dá o dano, só não é o dano que ele queria ter dado. Ele queria pelo menos ter derrubado o Kaido, coisa que não aconteceu. Mas o dano que ele deu foi efetivo e vai deixar uma cicatriz no Kaido. Uma cicatriz na criatura mais forte do mundo de One Piece, pro Kaido nunca mais esquecer o nome do Zoro. É aqui que nós chegamos no momento do hype. Será que o Zoro tem Haki do Rei ou não? O Kaido se questiona se ele utilizou naquele corte, mas o Zoro diz: não sei de nada, não utilizei, não sei o que você está falando, mas como o Kaido sabe sobre os outros usos do Haki do Rei, provavelmente ele viu isso no corte do Zoro, e provavelmente o Zoro tem Haki do Rei sim. O Oda já vem plantando essa semente há muito tempo. Lá em Sabaody tem um momento em que ele meio que intimida a galera. Eu sei que esse momento não é canônico, eu sei que é filler, mas se o Zoro realmente tiver Haki do Rei agora, aquele momento pode se tornar canônico. Depois nós temos ele intimidando a Monet lá em Punk Hazard. Na Guerra de Wano mesmo, o Brook se questionando se todo aquele tremor de terra foi o Haki do Rei do Zoro, e agora o Kaido se perguntando se ele realmente tem. Além do paralelo que existe do Roger com o Luffy e do Rayleigh com o Zoro. O Roger e o Rayleigh têm Haki do Rei, o Luffy tem Haki do Rei, provavelmente o Zoro vai ter Haki do Rei também. Só que eu não queria que ele tivesse, porque pra mim é mais hype se o Zoro conseguir fazer tudo aquilo que alguém que tem a Haki do Rei faz, só que ele não tendo a Haki do Rei.
Mas, como eu disse, o Oda tá plantando essa semente há muito tempo, então provavelmente o Zoro tem Haki do Rei sim. Depois disso, o Kaido derrota o Zoro e o Law facilmente, mas é nesse momento que o Luffy se levanta brabão dizendo que nunca se aliaria com o Kaido, porque na verdade eles são amigos dos samurais, e que agora ele descobriu o segredo dos golpes do Kaido, que ele reverte todos eles com seu Haki do Rei. O Kaido até concorda com isso, mas diz que poucas pessoas e os mais fortes conseguem fazer isso. E quando ele vai atacar o Luffy com tudo que ele tem, o Luffy acaba se esquivando e repele o ataque do Kaido com uma voadora, em uma disputa de força em que os dois ataques não estão nem se tocando, da mesma forma como foi Barba Branca contra Roger, no clash de espadas entre os dois. O engraçado aqui é que nós temos o Barba Branca com a sua espada de grau superior, o Roger com a sua espada, o Kaido com a sua clava e a Big Mom com o Napoleão. Aí nós chegamos no Luffy com a sua chinela. Isso é bem engraçado, porque o Luffy está utilizando ela para meio que utilizar o seu Haki do Rei, ou revertir os seus golpes com o Haki do Rei. Depois disso, o Luffy vai com tudo para cima do Kaido, acertando alguns golpes nele sem nem tocar, utilizando ali ou revertindo eles com o Haki do Rei também. O Luffy está mostrando para o Kaido que ele faz parte desse grupo de alguns e dos mais fortes que conseguem fazer isso. E no final desse capítulo, ele acaba deitando o Kaido na base da porrada. E fala ali pro Law que ele já pode ir lá para baixo, porque a partir desse ponto ele vai resolver, ele vai vencer. Isso que o Luffy utilizou agora, juntamente com o Kaido, além do Barba Branca e do Roger lá no passado, aparentemente é Haki do Rei avançado. Só que o Oda não explicou ainda, vai explicar nos próximos capítulos, como é que ele se difere do Haki do armamento avançado, porque eles aparentemente são muito parecidos. Eles meio que fazem uma camada fora da pele para que o usuário possa utilizar contra os seus inimigos. O Luffy estava fazendo isso com o Haki do armamento avançado e agora ele fez isso em escala muito maior com o Haki do Rei avançado. Aparentemente, quando se tem Haki do Rei, ficam dois ímãs meio que contrários se empurrando cada um para um lado, e eles não conseguem se tocar. Essa foi a impressão que eu tive. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. E aí, vocês acham que o Zoro tem Haki do Rei ou não? Como vocês acham que o Oda vai desenvolver isso nele? Eu acredito que ele realmente tenha, mesmo não querendo isso. O Oda realmente estava plantando as sementes para que ele tivesse esse Haki, e aparentemente ele realmente tem. E sobre o Haki do Rei avançado, que pode ser utilizado em batalha. O que vocês acham e como vocês acham que eles podem ser efetivos contra os inimigos? Porque o Kaido sentiu muito as porradas que o Luffy estava dando nele agora. Eu espero que o Oda explique melhor esse Haki nos próximos capítulos, para que a gente possa teorizar um pouco mais em cima. O que você acha? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aproveita também para já deixar aquele likezão e se inscrever aqui no canal se ainda não foi inscrito. Toda semana nós temos vídeo novo sobre essa obra maravilhosa que é One Piece. Eu tô deixando aí na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!